Fala, morcegada, sejam bem-vindos ao canal Morcegando por Aí. E hoje vamos de relatos sobrenaturais, relatos sobre amigos imaginários. Quem tem filho morre de medo, né? Em todos esses relatos que eu vou contar aconteceram na minha família, tá? E teve uns até que eu presenciei algumas coisas e eu vou dizer aí para vocês. Vamos para o relato número 1. Com o relato de número 1. Esse relato se chama Mamãe, ele só come comida branca. O ano era 1998. Hugo era uma criança de mais ou menos 4, 5 anos. Ele era filho mais novo entre 3 irmãos, tinha muitos amiguinhos, priminhos, estava sempre brincando, bem levado. Até que a sua mãe começou a perceber alteração no seu comportamento. Ele começou a querer brincar mais sozinho, chegava em casa todo feliz, pegava suas coisas e brincava sozinha, mas sempre conversando. Parecia que estava conversando com mais uma criança, estava sempre interagindo. Pouco começou a falar para os seus pais que tinha um amigo, que o seu amigo se chamava Gustavo. Hugo separava os brinquedos de preferência de Gustavo, separava as comidas, até que um dia ele pediu para sua mãe: Mamãe, faz o prato para o Gustavo jantar comigo. Só que ele só come comida branca. Então sua mãe começou a separar o prato de comida com arroz, farinha, sempre algo branco para satisfazer as vontades do amigo imaginário. O tempo foi passando, com pressão da família, amiguinhos, priminhos, para saber tanto quem era o amigo Gustavo, Hugo começou a falar cada vez menos do amigo imaginário. Até um dia que ele estava de carro com os seus pais, apontou para um centro espírita e disse: Mamãe, o Gustavo mora ali e ele mora com a família dele, por isso que ele não vai mais lá em casa. Pelo menos o Gustavo era um ser de luz, né? Acredito. E vamos para o segundo relato. Esse relato se chama Amigo Imaginário de 4 Patas. Júnior era um bebê, tinha mais ou menos uns 2 anos. Ele ainda não andava direito, mas falava e adorava cachorro. Via cachorro na televisão e achava bonitinho, imitava, ia na casa dos outros, queria brincar com o cachorro e tudo ok. Até que um dia a sua mãe começou a perceber que Júnior estava toda hora chamando um cachorro que não existia na casa, pois eles não tinham cachorro. E ele chamava e começou a falar: Mamãe, a Mel está lá em cima. Mamãe, a Mel está no quarto. Mamãe, olha a Mel passando, e chamando como se tivesse um cachorro chamado Mel. E por incrível que pareça, a família já teve uma cachorrinha chamada Mel. Só que a Mel havia morrido 4 anos antes do nascimento da criança. Então, amigos imaginários também podem ser cães. Vamos para o terceiro e último relato, o irmão. Márcia, mãe de 2 meninas, Júlia e Ana. Júlia com 3 anos e Ana ainda um bebê de colo. Márcia percebeu que Júlia, sua filha mais velha, estava com um comportamento típico de criança que tem amigo imaginário. Brincar sozinha, conversar com alguém que não está ali. E muitas vezes ela arrastava o sofá, colocava os seus brinquedos lá,
ficava sentada conversando, interagindo, e Márcia diz: às vezes eu ouvia duas vozes, como se fossem duas crianças brincando ali naquele lugar. Um certo dia, após o passeio, Márcia chegou com as meninas em casa. Júlia soltou das mãos da Márcia, saiu correndo alegre em casa e falando: Cláudio, Cláudio, toda feliz, como se fosse abraçar alguém. Márcia ficou branca, pois antes de Júlia nascer, ela havia tido uma gravidez, que o bebê nasceu e morreu dentro de 5 dias e ele se chamava Cláudio. Pense nisso, né? Imagina a mãe, a reação dessa mãe. Bom, e eu termino aqui com esse último relato. E se você tem um relato sobrenatural para mandar para mim, mande para o e-mail morcegandoporaí@outlook ou no Instagram @morcegandoporaí. Curte, comente, engaje. Até o próximo. Tchau, galera!